seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Seghessi e nesta oportunidade nós vamos juntos estudar um pouco mais sobre como viver na vida cotidiana os maravilhosos ensinamentos da Seichonoye. Para você que está chegando hoje, seja realmente muito bem-vindo. Para você que sempre está conosco, seja também muito bem-vindo. Aproveite, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, faça isso agora. Clica aqui nesse botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Inscreva-se agora, ative as notificações para que você sempre seja avisado quando a Seichonoye publicar um novo vídeo assim, cheio de boas palavras, cheio de boas práticas para viver uma vida feliz no cotidiano. Aliás, se você gosta das nossas mensagens, ajude a Seichonoye, interaja com os nossos vídeos. De que forma? Curta, compartilhe, comente, movimente o chat, porque isso faz com que a interação do vídeo faça com que ele fique em evidência nos canais de comunicação. Então você também pode nos ajudar dessa forma, tá? Se não sabe como compartilhar, fácil, aqui embaixo também tem o botão compartilhar. Quando você clica, ele gera um link que você manda para um amigo, para um conhecido, para um familiar, e assim nós vamos propagando boas mensagens. Nesse momento, né, gente, que de todo lado a gente recebe notícias de perdas, de adoecimento, de empobrecimento, este é o momento em que nós devemos semear muitas boas palavras ao redor do mundo todo. E para fazer isso ao redor do mundo todo, a gente tem que começar do lugar mais perto de nós, nosso amigo, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, tá? Então compartilhe com os seus conhecidos. Muito obrigado desde já pela sua colaboração, por essa frequência aqui conosco, sempre, toda semana, buscando os vídeos, revendo os vídeos, comentando. É muito prazeroso, realmente. Como nós afirmamos anteriormente, hoje nós vamos falar sobre empatia. Meu Deus, o que será a tal da empatia, né? Já há alguns anos, o Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, vinha já falando há algum tempo sobre a importância de nós praticarmos a empatia, não só em relação aos seres humanos, mas também em relação à natureza, em relação ao mundo que nós vivemos, em relação a todas as coisas. E nesse momento que nós estamos passando, que é o momento da pandemia, aquilo que era importante, viver a empatia, viver o cuidar do outro como nós cuidamos de nós, deixou de ser apenas importante, se tornou urgente e agora é imprescindível. Todas as ações, todas as nossas ações cotidianas, não só da Seichonoye não, né? Da humanidade de uma maneira geral, elas estão pautadas em cuidados não só conosco, mas cuidado com o próximo, né? Esse cuidado com o próximo, para que ele seja bem executado, precisa ter sentimento. Eu sei que muitas coisas nós fazemos, por exemplo, a regra do bom convívio, né? O por favor, com licença, muito obrigado. Eu só vou até aqui. Minha liberdade termina quando começa a do outro. O meu espaço termina quando começa o espaço do outro. Muitas vezes nós compreendemos isso intelectualmente. Nós compreendemos isso tecnicamente. Nós compreendemos isso de maneira, né, formal. Mas para viver isso na vida cotidiana, de forma cada vez mais leve, de forma cada vez mais natural, é preciso compreender o sentimento que está por trás dessas ações do bom convívio. Não só dentro de casa, viu, gente? Estou falando do bom convívio de uma maneira geral. Até mesmo do bom convívio virtual, né? Na hora de mandar uma carta, um e-mail, uma mensagem, até pelo WhatsApp. Que forma nós podemos fazer de maneira que essa cortesia, essa boa convivência transpareça nas nossas palavras, na escolha de imagens que nós vamos disponibilizar para as pessoas, né? E aí, o sentimento que está por trás dessas coisas, naturalmente ou de todas essas boas ações, naturalmente é
o amor, tá? Qual é a relação do amor com a empatia? Calma, que a gente já vai chegar lá, né? O professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, nosso sagrado mestre, ele sempre nos explicou que o amor, amor na melhor acepção da palavra, é o sentimento de unidade, é o sentimento de ser um com o outro, de ser o próprio outro, de não existir mais o eu e o outro. Esse é o que é a melhor definição de amor para a Seichonoye, né? Que é eu e o outro somos um, a ponto de nós compreendermos que já não existe mais nem eu e nem o outro, é tudo um só, né? Então, se o que acontece para ele, indubitavelmente também está acontecendo para mim. Mesmo que num primeiro momento pareça algo isolado, mas de fato aquilo impacta na minha vida também de alguma forma, né? E aí, gente, a empatia, qual é a relação da empatia com o amor? A empatia é o verdadeiro exercício do amor. O que vem a ser empatia? Empatia é o exercício de colocar-se no lugar do outro. Sabem que numa dessas viagens pela Seichonoye, eu estive na Bolívia realizando um curso com os dirigentes e eu estava justamente falando da empatia. E o meu vocabulário do espanhol, na verdade, ele não é muito rico, né? Então tem algumas expressões muito próprias, brasileiras, né? Em português, na verdade, que quando vai traduzir para o espanhol, eles falam de uma outra forma. Para o castelhano, eles falam de uma outra forma. É o mesmo sentido, mas explicado de uma outra maneira. E aí, quando eu estava falando sobre a empatia, no curso eu estava explicando sobre a empatia, eu fui justamente falar que a empatia era o exercício de colocar-se no lugar do outro. E aí eles faziam uma cara engraçada, assim, sabe? Uma cara de quem dissesse, nossa, que estranho, né? E aí, num determinado momento, eu perguntei, porque eu também não fico sofrendo, não, viu, gente? Se eu não sei como é que fala, eu pergunto como é que fala, vou explicando e alguém vai me ajudar ali na comunicação. E ali, num determinado momento, eu falei, por que vocês estão achando tão estranho isso que eu estou dizendo de colocar-se no lugar do outro? E aí eles estavam me explicando sobre a lei da física, sabe aquela dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né, o mesmo espaço físico? E aí eu quis dizer, não, não é nesse sentido, é no sentido de ver a situação sob a perspectiva do outro. Aí eles me disseram, aqui nós temos uma forma de dizer isso, significa calçar os sapatos do outro. Isso me fez ficar pensando, né? E aí eu concluí a aula e tudo mais, mas eu confesso que fiquei pensando ainda longo tempo sobre esse calçar os sapatos do outro. Porque muitas vezes nós queremos exercitar a empatia, nós queremos nos colocar no lugar do outro e até fazemos isso, nos colocamos no lugar do outro, mas sem levar em consideração a perspectiva do outro. Ou seja, eu vou me colocar no seu lugar com o meu conhecimento, minhas convicções, a minha vivência, a minha cultura e vou dar uma solução sob essa perspectiva, me colocando no seu lugar. E isso não é de fato colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro é sem o juízo de valores do seu ponto de vista, ou seja, é realmente colocar-se no lugar daquela pessoa com a vivência daquela pessoa, para sentir a dor daquela outra pessoa, né? De forma que não seja mais a outra pessoa ou a outra dor, mas a minha própria. E aí, para mim, fez muito sentido essa história do calçar o sapato do outro. Porque, eu não sei os homens, mas as mulheres muitas vezes têm que usar. Mulher faz. Bom, bem diz o sagrado mestre Seiichi Taniguchi que mulher faz qualquer negócio para ficar bonita, né? Às vezes passa horas se arrumando para uma produção que vai perdurar, sei lá, por 1 hora e meia, 2 horas, talvez 4 horas, mas passou o dia inteiro se arrumando, né? Isso está no livro Reflexões sobre a Vida, fala sobre a importância de expressar a beleza da alma para acompanhar a beleza do corpo. Mas, de qualquer forma, as mulheres gostam de vestir belos sapatos, os homens também, né? Os homens também gostam de vestir belos sapatos. E nem sempre esses sapatos são confortáveis.
E às vezes, né, quando a gente olha um sapato e fala, ai, que sapato lindo, nossa, como esse sapato é bonito, e a outra pessoa que está sentindo a dor porque ele é um sapato bonito, mas nem sempre confortável, vai dizer, ah, obrigado, mas por dentro vai pensar, você não imagina o tamanho da dor. Olha, você não imagina que o meu dedinho já está esfolado, o meu calcanhar já está esfolado. Se Deus quiser, tão cedo eu não quero usar esse sapato ou alguma coisa desse tipo. E aí, quando eles fizeram essa analogia do calçar os sapatos do outro, né? É andar calçando os sapatos do outro, eu fiquei imaginando, nessa hora que a gente veste o sapato do outro, que a gente vai saber o quanto lhe dói o calo, o quanto lhe dói o calcanhar, o quanto aquele sapato aparentemente bonito, fácil e prático tem causado algum tipo de desconforto. Então, a verdadeira empatia é você realmente se colocar no lugar do outro e enxergar a situação que é incômoda e dolorosa para ele sob a perspectiva dele. É realmente observar pelos olhos dele e não pelo seu. Por isso, a verdadeira empatia, né, o verdadeiro exercício do amor através da empatia é realmente você ser um com ele, aproximar o seu coração com o dele, a sua mente com a dele. Não é uma prática técnica, ela é realmente uma prática de sentimento. Isso porque uma vez eu estava vendo um vídeo aqui no YouTube mesmo. Eu estava vendo um vídeo sobre empatia. E aí eu estava assistindo esse vídeo que falava empatia para você, se você quer mesmo praticar a empatia com relação às pessoas que lhe são próximas, você precisa encontrar dentro da sua alma esse ponto de vulnerabilidade. Em outras palavras, o que ela estava querendo dizer, né? Ela estava dizendo, se você quer realmente se aproximar dessa pessoa, você precisa ir até a caverninha, até o local da alma dela em que ela está encolhidinha sentindo aquela dor, em que ela está vivendo aquele inferno, aquele desconforto, tá? E aí nesse videozinho, que era um videozinho curto, muito interessante por sinal, mostrava a pessoa dentro de um buraco, como se ela tivesse caído num buraco e alguém de fora falava, ei, o que você tem? Ah, eu tô aqui nesse buraco. Tá, eu tô contando de um jeito bem simples, né? Ele é um vídeo que tá em inglês e tal. E aí, uma outra pessoa desce até ela e fala, o que aconteceu? Né? Ah, eu não tô bem. Puxa, que pena. Como é difícil não estar bem, né? E aí tem um outro que fica do lado de fora e fala, ei, vocês vão sair ou não vão? Como é que é? Vocês vão precisar de um sanduíche? E muitas vezes a gente quer praticar a empatia como esse que olha de fora, né? Como esse que está lá fora falando, não, e aí, vamos lá, vamos reagir. Naturalmente, a gente quer que as pessoas saiam dessa zona de sofrimento, desse espaço da alma em que é doloroso e que, né, suplantem essa dificuldade, que elas passem por cima disso, que elas sobrepujem essa dificuldade. Mas para ajudar de fato a pessoa a sobrepujar, passar por cima dessa dor, muitas vezes a gente tem que ir lá embaixo, né? Lá naquele buraco, junto com ela. Ou seja, você precisa se aproximar desse ponto de vulnerabilidade, porque nem sempre o que a pessoa espera é uma resposta sua com a solução dos problemas. Às vezes, o que vai ser mais confortável para ela vai ser justamente ouvir você dizer: puxa, deve ser bem difícil passar por isso, né? Eu nem consigo imaginar o tamanho da sua dor. Ou então, puxa, eu imagino a sua dor se de repente você passou por alguma coisa parecida, mas não é nem mesmo. Ah, eu imagino sua dor, eu já passei por isso, você também vai passar. Porque significa que você ainda está olhando sob a sua ótica, né? Agora, quando você fala, puxa, imagina como deve ser difícil de fato, é a hora em que você. Mas não pode ser só técnico, viu, gente? Tem que ser de coração, mas é a hora que você abre o seu coração, a sua alma, a sua mente para realmente receber essa pessoa no seu interior, se tornar um de fato com essa pessoa, se lembrar que vocês são uma única vida, que aquilo que ele está passando, se dói nele, também dói em você. E isso é viver a real empatia, né? Mas, preletor, e quando eu não sei nem o que falar,
Diga para a pessoa: olha, eu não sei nem o que falar sobre isso, mas eu tô aqui, tô com você. Obrigado por ter compartilhado comigo. Eu tô aqui, nem que seja só para segurar sua mão. Né? Isso significa dizer que, olha, nós estamos juntos. Olha aí de novo a unidade. Nós estamos juntos, tá? A pessoa não quer um técnico, ela quer um coração, ela quer um colo, ela quer um impulso, né? Seria algo como dizer, nós caímos aqui nessa piscina funda, mas vamos afundar junto para juntos a gente bater o pé no fundo e voltar para a superfície. Mas juntos, não só ficar falando, agora bate o pé, agora volta para a superfície, tá? E aí, eu me lembrei, quando eu estava preparando essa palestra de hoje, eu me lembrei de um caso que aconteceu comigo. Uma vez eu estava escalada no seminário, num seminário na Academia de Treinamento Espiritual da Seitianoye, era na Academia de Biúna, que fica no interior de São Paulo. Atualmente nós não estamos realizando seminários presenciais, mas logo, logo nós vamos poder e todos vocês vão poder viver a experiência do seminário. E eu fui escalada para dar orientações pessoais, ou seja, nos intervalos da programação, as pessoas que desejassem ter uma conversa com o preletor sobre algo que estavam passando e que quisessem receber uma orientação da Seitianoye, poderiam buscar um preletor. Aliás, vou abrir aqui um parênteses. Se você está passando por uma situação que gostaria de receber essa orientação pessoal que eu estou te dizendo, hoje presencialmente nós não estamos fazendo, mas você pode fazer isso por e-mail. Mande um e-mail para orientação, sem cedilha e sem tio, tá? orientação@sni.org.br. O pessoal vai colocar aí no chat também, orientação, sem cedilha, sem tio, @sni.org.br. Conte a sua situação e aí você vai receber uma orientação de um preletor da Seitianoye. Mas enfim, voltando para minha história, então veio uma moça até a saleta onde eu estava atendendo e aí ela estava muito assim, muito nervosa, muito preocupada, muito sem tranquilidade nenhuma, assim, né? E aí, antes de fazer a orientação, então eu falei, vamos fazer uma oração e depois você vai falar e vai receber a orientação, tá bom? Aí ela disse, tudo bem. Então nós nos colocamos em posição de oração, realizamos juntos a meditação Shinsokan. Quando terminou a meditação, que eu falei, o Espírito Santo de Deus, vinde a nós e orientai-nos, tornando patente a sua glória, né? Ela abriu os olhos, entendeu que poderia começar a falar e ela começou a despejar uma porção de coisas. E a situação que ela estava expondo para mim era uma situação bastante técnica. A maior parte dos termos eu não conhecia e o sofrimento dela estava justamente ligado a esses termos. E conforme ela ia falando, eu ia escutando, mas pensando, puxa, eu vou ter que perguntar para ela o que é tal coisa, o que é tal coisa, o que é tal coisa, para poder entender até mesmo a orientação que intuitivamente Deus estaria dando para nós, através de mim, dando para nós, porque a gente também aprende na orientação. E aí ela foi falando, e ela não parava de falar, e cada vez mais termos técnicos, termos técnicos, termos técnicos. E aí eu pensando, nossa, eu vou começar a anotar os termos, porque eu não vou lembrar mais do primeiro. Como é que eu vou entender toda a história se eu não estou entendendo as partes da história? E aí quando ela falou lá por vários minutos, e quando ela terminou de falar, que eu pensei, agora eu vou começar a perguntar dos termos, talvez fazer uma nova oração para que Deus nos oriente. E aí eu dei aquela respirada para começar a falar, porque ela tinha falado o tempo todo sozinha. E quando eu dei aquela respirada, ela disse, ai, preletora, muito obrigado. É isso, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Muito obrigado por essa orientação pessoal. Eu posso lhe dar um abraço? E aí eu só falei, pode, né? Levantei, dei um abraço, ela me deu um abraço. Olha, muito obrigado, que Deus te abençoe. E virou as costas, fechou a porta e foi embora. E eu falei, nossa, mas será que ela percebeu que eu nem falei? Né? Que ela falou e não tinha problema, né? Fazia parte do atendimento. E aí passou e eu falei, provavelmente depois ela vai se dar conta de que não recebeu nenhuma orientação, né? E vai voltar para conversar. E ela não voltou. E aí lá, 2 dias depois, a gente se encontrou no corredor e eu falei, e aí, como é que você tá? Ela falou, nossa, agora eu tô ótima, muito obrigada por aquela orientação.
Ou seja, olha, entenda, claro que Deus está o tempo todo atuando em todo canto, atuando através de todos nós. Mas naquele momento, o simples fato de ter sido ouvida fez com que ela tivesse a clareza de saber como atuar naquela situação que ela estava vivendo. Naturalmente, ela recebeu intuitivamente uma orientação de Deus, porque abriu o coração para isso. Mas o fato de ter aberto os meus ouvidos, o meu coração, a minha alma para receber o que ela estava dizendo, já fez com que ela se sentisse atendida de alguma forma. E a empatia é justamente isso. Do ponto de vista do cristianismo, Cristo ensinou que nós devemos amar ao próximo, né, a ponto de dar por ele a própria vida, ou seja, deixar sentir na própria carne a dor que é do próximo. É o verdadeiro amar ao próximo como você ama a si mesmo, né? E o budismo explica como exercitar esse amor na vida cotidiana através de um conceito que se chama quatro mentes imensuráveis. Se vocês forem procurar por aí, talvez encontrem como quatro corações imensuráveis de Buda, ou quatro virtudes imensuráveis ou infinitas de Buda, tá? E o que são essas quatro mentes, ou quatro corações, ou quatro virtudes? São sentimentos e comportamentos que nós aplicamos na vida cotidiana que fazem com que a empatia seja colocada em prática. E é disso que a gente vai falar agora, fechando a nossa aula, tá? O que é, então, a primeiramente, ou o primeiro comportamento, o primeiro sentimento búdico, né? Talvez se você não teve uma formação budista, você pense, isso não é para mim. Mas não é assim não, viu? Verdade é verdade em qualquer lugar, independente do nome que receba. E se serve para um, serve para todos, naturalmente, tá? E qual é esse primeiro sentimento, ou essa primeira mente, esse primeiro comportamento da prática do amor ao próximo ou da empatia? Chama-se piedade infinita. E o que é o sentimento de piedade infinita? É o desejo de remover o sofrimento da outra pessoa. Vendo que alguém está sofrendo, naturalmente nós sentimos o desejo de que as pessoas não sofram mais. Então, o primeiro sentimento é o de remover o sofrimento da outra pessoa, né? Como que é esse sofrimento da outra pessoa? Coloque-se no lugar da outra pessoa. É penoso? É. Então você tem que pensar, puxa, eu não quero mais que ela passe por essa situação tão penosa. Esse é o verdadeiro sentimento de querer remover o sofrimento, que é associado com o segundo sentimento, a segunda mente, que é a caridade infinita, ou seja, é o desejo de proporcionar o conforto, ou seja, tirei o sofrimento, agora eu quero proporcionar o conforto, tá? Esses quatro sentimentos búdicos, essas quatro mentes imensuráveis, esses quatro comportamentos da prática de amor ao próximo ou da empatia, eles são representados por ideogramas que eu não sei escrever, né? Mas que se lê Jirikisha. Ji é a piedade infinita, Ri, que é o segundo, é a caridade infinita, ou seja, remover o sofrimento e proporcionar o conforto. E os dois ideogramas juntos, esses dois primeiros ideogramas, o Ji e o Ri, juntos, então formam a palavra misericórdia. Isso já desfaz um certo mito. Muita gente pensa que misericórdia é sentir dó, é sentir pena. E quando a gente sente pena, o sentimento de pena, o sentimento de pesar, ele tem a ideia de que, olha, coitado, ou seja, inferioriza o outro. E a verdadeira prática do amor não é ter um acima do outro, é realmente a vivência de que eu e o outro somos um só. Ou seja, não tem o mais e o menos, o maior e o menor, tá? É realmente um sentimento de unidade. E a verdadeira misericórdia, então, não está em se sentir melhor, em melhor situação que o outro. Ai, coitadinho, ai, que pena, ai, que dó, coitado, coitado. Tem que evitar esse tipo de palavra. É realmente se colocar no lugar do outro e pensar, puxa, ele sofre.
Não quero que ele sofra mais. Eu vou remover o sofrimento e vou proporcionar o conforto. Essa é a verdadeira misericórdia. Não de sentir que o outro seja menor, mas sim de querer tirar o sofrimento e dar o conforto. Isso é a verdadeira misericórdia. Aqui no livro Reconstruindo a Vida Humana, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, na página 98, ele escreve o seguinte: a misericórdia, como todos estão cientes porque o professor Masaharu Taniguchi escrevia em japonês, misericórdia é de-ri, então ele disse: a misericórdia, como todos estão cientes, é o sentimento de compaixão de quem, vendo quem sofre, deseja livrá-lo do sofrimento, proporcionando-lhe conforto. Mas olha que interessante que ele fala aqui. A misericórdia não contém sentimentos como gostar ou não gostar. Apenas ama ao próximo como a si mesmo. Gente, não confunda amar com gostar, tá? Amar é se sentir é enxergar os pontos em comum e aproximar o seu coração dessa pessoa. Gostar é simplesmente ter os seus sentidos atendidos de alguma forma. Quando a gente fala eu gosto de maçã, significa que a maçã é atraente para os olhos, para o paladar, para o olfato, para o tato, tá? Então significa o quê? Os meus sentidos estão sendo atendidos, mas o amor é algo que transcende os 5 sentidos. O amor é algo muito mais elevado do que isso, tá? Um dia a gente ainda vai falar sobre amor. Aliás, gente, esse livro aqui, Reconstruindo a Vida Humana, é um livro que fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre amor, sobre trabalho, sobre fé. É um livro fantástico, a gente já usou aqui nos nossos estudos de sexta-feira. Esse livro, se você tiver em casa, leia. O capítulo que nós estamos utilizando chama-se Sobre os Diversos Estágios do Amor, tá? Mas, se você já leu, releia. E se você não tem o livro, adquira livrariasni.org.br, livrariasni.org.br. Mas não compre para deixar na estante. Livro bom é livro lido, viu, gente? E esse livro, ele é completo porque ele fala de muitos assuntos. É um livro maravilhoso. É um dos meus preferidos da Seiichi Onoye, tá? E aí, o professor Masaharu Taniguchi, ele continua explicando sobre essas 4 mentes, esses 4 sentimentos búdicos, né? Esses comportamentos em relação ao próximo, e ele explica o terceiro. Lembra, ó, o primeiro é o remover o sofrimento. O segundo, proporcionar o conforto. O terceiro, alegria infinita. E o que é a alegria infinita? O primeiro é piedade infinita, que é o de remover o sofrimento. O segundo, caridade infinita, proporcionar o conforto. O terceiro, alegria infinita, é alegrar-se com a alegria do outro, como sendo a minha própria alegria, tá? Ou seja, puxa, você conseguiu, estou tão feliz como se tivesse acontecido comigo mesmo. Lembra de novo? Ó, eu e o outro somos um só. E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele fala assim, tá aqui no mesmo capítulo, na página 101, ele escreve assim: qualquer pessoa, puxando a orelha já, qualquer pessoa consegue facilmente apiedar-se dos sofrimentos alheios e deseja salvar os outros, mas nem todos conseguem se alegrar sempre com a felicidade alheia. Ver a felicidade alheia e sentir inveja, pensar que tem prejuízo quando outra pessoa tem mais lucro que você, achar que sua posição se rebaixa quando outra pessoa consegue mais sucesso que você, isso tudo é ciúme e não amor. Quem ama verdadeiramente consegue se alegrar com a felicidade alheia. Só quando olhar o sucesso alheio e sentir-se feliz, como se fosse o seu próprio sucesso ou o sucesso do seu próprio filho, é que você poderá considerar que está realmente amando o próximo. Então, a pessoa conseguiu aquilo que eu mais queria antes de mim. Não pense, nossa, porque todo mundo consegue menos eu. Não, puxa, ele conseguiu. Nossa, que alegria. Deixa eu me imaginar no lugar dele. Puxa, que felicidade. Parabéns porque você conseguiu. Vai dar tudo certo. E não, nossa, alguma coisa de errado tem. Puxou o tapete de alguém. Isso é a mesquinhez do ciúme. E o ciúme, gente,
Não é sinal de amor. Tem gente que fala, ciúme é sinal de amor. Não, ciúme é sinal de apego. E o apego é o contrário da quarta mente, ou do quarto sentimento, do quarto comportamento dessas 4 mentes imensuráveis de Buda. Porque o quarto é a abnegação, ou desprendimento, ou desapego. Ou seja, por mais que você queira remover o sofrimento, proporcionar o conforto, sentir alegria porque ele está confortável, ainda assim precisa deixá-lo livre. Eu gosto de dar um exemplo, quando eu falo das 4 mentes mensuráveis, de desenhos. Eu gosto muito de desenho, filme, música, livro, adoro, gente. E aí eu me lembro dos desenhos que eu assistia quando eu era bem pequena, que mostravam, geralmente eles mostravam um leão, que é um bicho brabo, né? Com um espinho na pata. E aí o que acontecia? Todo mundo queria remover o sofrimento do leão, tirando o espinho da pata. Mas cada vez que alguém se aproximava, o leão pensava que ia sofrer mais ainda, então ele ficava mais bravo e ele atacava as pessoas que tentavam ajudar. E aí, todas as vezes que eu vou pensar, eu vou explicar sobre essas quatro mentes imensuráveis, eu me lembro dessa imagem do leãozinho. Porque o que é o praticar as 4 mentes imensuráveis? É você ir lá, remover o espinho, que é remover o sofrimento, colocar uma atadura, que é proporcionar o conforto, ficar feliz porque agora ele está feliz e está confortável, mas nem por isso tolher a liberdade do leão de não andar nos lugares onde tem espinho. Ou ainda, sabendo que nessa aproximação, provavelmente você vai tomar uma arranhada. Claro que um leão é um exagero, né? Tô colocando aqui um exemplo de um quadrinho, de um desenho infantil, de um desenho animado, mas muitas vezes as pessoas que nós vamos nos aproximar para remover o sofrimento e proporcionar o conforto podem nos tratar mal, podem achar que a gente está querendo interferir, podem ser ingratas, e nem por isso a gente deve pensar, eu não vou ajudar, já ajudei demais, agora tá por conta e risco dessa pessoa. Não, aí vem a abnegação. Bom, gente, meu tempo tá acabado por hoje. Na próxima semana a gente vai se reunir novamente, a gente vai conversar novamente, e na semana que vem a gente vai falar sobre autocontrole. Você tem autocontrole? Vamos exercitar? Então a gente se encontra próxima sexta-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Até lá! Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus, e por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita, e renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus.
Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado. Olá, amigo da Seiichi Onoe! Eu sou o preletor Milton Hitoshi Suga e estou aqui para convidar você a acompanhar o novo programa de podcast da Seiichi Onoe, SNI Cast Vivências. Neste programa, eu e a preletora Yara Regina Colombo estaremos num novo formato de bate-papo, trazendo assuntos da atualidade que com certeza você irá adorar. A você que nos acompanha, continue nos acompanhando, e a você que ainda não conhece, entre lá no nosso canal através deste link e comece a nos acompanhar. Te vejo lá! Muito obrigado!